Fala pessoas, beleza? Se você não me conhece, eu sou a Marielle e ao contrário de meus outros vídeos que eu sempre coloco uma prévia aqui, nas análises eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu coloquei aqui uns itens que eu preciso falar. Primeiro, eu vou falar spoilers. Sim, eu não vou me aguentar. Sinto muito, eu não vou conseguir segurar. Eu vou acabar soltando spoiler. Então se você não gosta de spoiler, vai para outro vídeo. Ou clica aqui. Procura uns vídeos aí, porque eu vou acabar soltando spoiler, tá? Se você não tem problema com spoilers, boa garota, pessoas, tamo junto aí que eu vou acabar soltando spoiler. Sinto muito. Segundo item, tenham mente aberta. Por favor, não vamos ter preconceitos, nem pré-conceitos. Vamos quebrar tabus, vamos derrubar as barreiras, vamos viver de uma forma em que vamos respeitar as opiniões e vamos respeitar o que cada um acha das coisas, certo? Terceiro item é relacionado às opiniões. As opiniões expressas aqui são minhas, da minha cabeça, e eu não sou nenhuma expert, eu só vou estar expressando o que eu sinto. Então, se você achar que eu falei alguma... deixa aqui nos comentários, beleza? Se eu não falei muita... deixa no comentário também. Porque assim, é coisa... eu tô falando sobre o que eu senti, tá? Sobre o que eu achei. E é um achismo de informações, beleza? Apesar de que, logicamente, eu vou estar vendo e estudando sobre o tema, mas são minhas opiniões, são coisas que eu acho. E eu espero que vocês gostem, assim como eu. Mas, infelizmente, nem todos as opiniões são iguais. Vamos divergir em alguns momentos, mas acontece. Eu te respeito, você me respeita e seguimos a vida vivendo. Beleza, pessoas? Então, bora ser feliz. E se você não se importa com nenhuma dessas dos meus 3 itens aqui falados, bora pro vídeo. Fala, pessoas, estou aqui para falar de um filme que simplesmente... não. Eu falo como mas são 2 que... sabe quando você assiste um filme e depois assiste a um remake e esses 2 filmes se completam? É o caso de Little Woman, ou então Adoráveis Mulheres em português. Cara, o filme é baseado no livro de Louisa May Alcott, com o mesmo nome, tá? E teve 2 versões desse filme. A primeira versão saiu em 1994, que inclusive uma das roteiristas foi a própria escritora do livro, tá? Que foi em 94 com ninguém mais, ninguém menos do que Winona Ryder como a atriz principal da história, que é a Jo March, tá? São 4 irmãs, né? A história conta a história de 4 irmãs vivendo na época da Guerra Civil, com a sua mãe, e o pai foi para a guerra. E nessas elas acabam conhecendo o vizinho, o neto do vizinho, né? Que é o Laurie, que na versão de 94 foi interpretado por Christian Bale. Novinho, nem pensava em ser o Batman. I'm Batman. Enfim, tudo bem. A única coisa assim que me deixa um pouco... não combina, eu não sei se no livro é assim, porque eu acabei não lendo o livro, mas o Friedrich, que é o professor que a Jo acaba conhecendo em sua ida para a cidade, que é o Gabriel Barney, eu não sei falar o nome dele, me perdoe, que eu achei ele um pouco velho demais, mas eu não sei se no livro é assim. Você lê o livro, quem melhor se encaixa no papel de Friedrich? O Gabriel Byrne ou o Luiz Garrel? Eu acho que combina mais com ela, assim, por não ser tão velho, o do filme e de 2020. Mas vamos falar do filme. Cara, eu assisti e
assisti um seguido do outro. Primeiro eu assisti a versão de 94. Achei magnífico o filme, porque ele conta toda essa história, a peripécia da vida delas, com a Amy March nova, com a Kirsten Dunst fazendo o papel da personagem novinha. Ela tava novinha. Eu não sei se é antes ou depois de Entrevista com o Vampiro, que ela tá muito nova. Ela tá novinha de tudo. E depois, logo na sequência, acabou. Fiz a minha pausa pra pipi, comer alguma coisa, e fui assistir a versão de 2020. Quando eu comecei a assistir o segundo filme, eu fiquei pensando, como que vão fazer com a Amy March novinha? Porque, afinal de contas, é um remake, eles estão fazendo a mesma história, né, de uma forma diferente, e realmente foi de uma forma diferente que, ao meu ver, quando eu assisti os dois filmes, muita coisa que faltou em um se encaixou com o outro. É muito legal isso, cara, porque eu não imaginava, eu achei que ia ser mais do mesmo. Só que não, cara, são experiências diferentes, que são histórias que se completam. Tudo bem, tem um ponto aqui, um ponto ali que difere, mas, cara, é muito legal porque mostra esse... Na versão mais nova, mostra o relacionamento mais da Amy com o Laurie do que no primeiro filme, que mostra mais a juventude, que mostra a história do Laurie com a Jo. E eu achei isso muito legal. Eu achei muito interessante porque eles acabam que se completando de uma forma muito interessante. Na primeira versão, o Laurie é muito mais apaixonado, né? Mostra ele muito mais apaixonado pela Jo. Enquanto nessa segunda versão, mostra ele muito mais apaixonado pela Amy. Eu tive a impressão no primeiro filme, na versão de 94, que o Laurie não era tão apaixonado assim pela Amy. Ao longo do filme, eu fiquei com essa sensação no fim do filme. E quando eu assisti a segunda versão, eu já não achava mais isso. Eu já achava que ele realmente gostava mais da Amy do que da Jo. Pontos de vistas mostrados de formas diferentes, mas que ao mesmo tempo se completaram. E eu achei isso muito legal mesmo, porque assim, a forma, né, spoiler alert neste momento, tá? Vou dar um spoiler, que é o momento em que a Jo acaba por liberar toda a história da vida delas, né, depois da morte da Beth. Eu acho muito interessante as duas formas como foi retratado, tá? Essa questão de como foi retratado. É a Beth que morre? Ou é a Meg? Não, é a Beth que morre mesmo. Essa forma como foi retratado nos dois filmes é muito interessante. É muito legal a forma como os dois filmes acabam se encontrando. E até mesmo a questão de como toda a situação que envolve a vida delas pode parecer algo extremamente trivial, banal de se assistir, porque é a história de 4 irmãs que ao longo dos anos vão passando por essas situações, incluindo doença, guerra, o pai na guerra, que o pai vai pra guerra, elas passando uma certa dificuldade financeira, porque afinal de contas eram 5 mulheres enquanto o pai estava na guerra. E quem sustentava a família? Como que se sustentava? Então, passaram perrengues, passaram problemas, e tem a questão toda do período em que se encontrava em, não, a gente precisa, eu tenho muitas filhas mulheres e elas vão ter que casar porque é o que a sociedade pedia na época. Então, cara, é muito legal ver como a jornada delas, porque a Jo, ela não é uma personagem qualquer. Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela queria ser escritora, ela queria escrever e ela sempre teve isso na vida dela. Ela era uma alma livre, né?
E mesmo que o Laurie desse todo esse respaldo para ela, ela não conseguia enxergar ele dessa forma. O amor que ela tinha para ele é platônico, né? Que é um amor sem intenções sexuais, que é essa a definição de amor platônico. Você ama uma pessoa, mas você não pensa em ir pra cama com essa pessoa. É um amor. É outro nível de amor que eu não consigo compreender, tá? Vou ser honesta. Mas, ao contrário do Laurie, que era apaixonado por ela, ele queria casar com ela, queria ter filho, queria fazer, né? Então, era esse tipo de amor que ele tinha por ela. E na história, cara, é interessante você ver o primeiro filme, porque você vê a Amy tendo mais destaque como criança do que como ela velha. Inclusive, a older Amy é uma atriz que eu nunca vi, Samantha Mathis, e ela tem muito pouco tempo de tela, né? Porque a Kirsten Dunst, ela simplesmente é uma atriz magnífica que rouba a cena. Então, você vê toda essa questão da criança, você vê toda essa relação da irmã mais nova com as irmãs mais velhas, né? Com aquela questão de ir correr atrás da irmã mais velha, de querer estar atrás, e acaba que tendo momentos de criança mesmo. Coisas que você vê no segundo, mas você não enxerga a Florence Pugh como criança. Você vê a Florence Pugh como uma Amy madura, independente do momento. Você vê ela como a Amy adulta. Então, e você não consegue enxergar ela como essa menininha frágil que passa no primeiro filme. Por isso que eu digo que os dois filmes se completam de uma forma absurda. Então, eu acho assim que todo mundo deveria assistir esse filme por causa simplesmente dos percalços que elas passam ao longo da vida. E mesmo com todas as dificuldades, com todas as coisa ruim que acontece na vida delas, elas não deixam de ter fé. Elas não deixam de ser agradecidos por aquilo que eles têm. Essa é uma mensagem, assim, que me pegou muito. Que o que a Beth passa pra gente é que tudo bem, eu fiquei doente, eu estou mal, mas vamos ser agradecidos pelo que nós temos. Vamos agradecer mesmo que a gente não tenha muito. E isso é uma mensagem muito importante, né? Que a gente tem que ser agradecido e tem que agradecer por todas as nossas situações, tudo que a gente passa, mesmo sendo ruim ou sendo bom, tudo tem um motivo. Sendo bom, sendo ruim, a gente deve agradecer pela força que a gente tem para aguentar aquilo. É simplesmente magnífico, Adoráveis Mulheres. Então, se você tiver oportunidade de assistir os dois ao mesmo tempo, ou assistir um, depois você assiste o outro, você vai... Eu enxerguei que eles se completam, os filmes se completam. E eu achei isso magnífico de verdade. Personagens nós temos, eu falei, né, que é a Jo, na versão antiga, né, na primeira versão foi a Winona Ryder, na segunda versão foi a Saoirse Ronan. O nome dela é difícil falar, tá? Pra mim, Saoirse Ronan. Ok. Aí temos a irmã mais velha, que é a Trini Alvarado, na primeira versão, que faz a Meg March, e na segunda versão é a Emma Watson, a nossa eterna Hermione. Na primeira versão temos a Beth como a Claire Danes, e na segunda versão temos a Elisa Scallen, e temos a Amy March, que é a Kirsten Dunst, fazendo o papel da versão jovem, e Samantha Mathis, que nesta versão, que inclusive lhe rendeu aquela nominação
ao Oscar, que é a Florence Pugh. Cara, e lógico, o Timothée Chalamet, é isso que fala o nome dele? Timothée Chalamet, eu não sei falar o nome dele, francês, eu acho muito legal, mas eu não sei fazer. Que é o Laurie, enquanto o Batman, nosso eterno Batman, Christian Bale, como Laurie na primeira versão. Assistam, que além de a segunda versão ter esse elenco, né, com Laura Dern, tem também a nossa queridíssima, pelo menos minha querida Meryl Streep como a tia Marty, né, que é a que faz a Amy se tornar o que ela se torna, né, digamos assim. Então, eu acho que Little Woman é um filme sensível, tocante, que merece ser assistido, além de ser... A segunda versão, obviamente, por ser moderna, é uma versão muito bonita, a fotografia é muito bonita, mas a primeira versão tem aquele seu charme de filmes dos anos 90, e é simplesmente duas histórias que se conectam e se completam de uma forma esplendorosa. Certo, pessoas? Você assistiu? Você leu Pequenas Mulheres? Assistiu os 2 filmes? Assistiu um só? Não assistiu nada? Assista. Por mais que, se você for homem, fala, filme de mulherzinha. Cara, é legal a trajetória que elas passam e todos os problemas que acabam que elas têm ao longo da vida. Então, vai lá, assiste esse filme. Eu assisti na Netflix e o outro assisti na HBO Max. Aqui está falando que tem no Prime. Aqui no IMDb tá falando que o segundo filme tem no Prime também. Não tenho certeza, tá? Mas eu assisti no Brasil o Adoráveis Mulheres 94 no Netflix e o Adoráveis Mulheres 2020 na HBO Max. Então, vai lá pra você entender como é que era a situação antigamente, que a vida não era fácil, principalmente para as mulheres em períodos de guerra, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder, se você for novo, deixa seu like, se inscreve no canal e toca o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades. Então, você já leu? Alguma coisa? Conversa aqui comigo, vamos conversar. Quer me indicar um filme? Me indica um filme, me indica 2 filmes, umas continuações, qualquer coisa. Vamos conversar, estou precisando assistir coisas. Beleza, pessoas? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.